Retornando nossa gravação, vídeo 2 aí da gravação do nosso texto, tive que interromper o outro rapidinho, mas agora já estou de volta, vamos que vamos. Questão número 8, UERJ de 2016.2, segundo exame de qualificação da UERJ. Porte com a maior movimentação de containers em 2012. Diâmetro de cada círculo é proporcional à quantidade anual de containers movimentado em cada porto. Né? Onde estão, né, esses portos mais movimentados hoje em dia? Você observou, né? Estão no sudoeste asiático, aqui na China também. Os contêineres são grandes caixas metálicas usadas para o transporte de mercadorias. O fluxo de contêineres dos portos mais movimentados do mundo, observado no mapa, é explicado por uma tendência da economia mundial nas últimas décadas. Essa tendência está presente em ampliação das redes de telecomunicações. Houve ampliação das redes de telecomunicações, isso é evidente, isso é um dos fatores que levam à globalização. Mas tem a ver com, né, o uso de containers? Não muito, né? Um pouquinho tem, né? Porque é uma tecnologia que está usada, é utilizada, mas assim, a gente está falando de uma questão sobretudo de transporte, né? Não de telecomunicações. B. Redução do comércio de matéria-primas? Não. Teve uma intensificação do comércio de matéria-prima, se a gente, né, considerar que houve um aumento do comércio no globo como um todo, se a gente pensar que, né, as indústrias não precisam mais se localizar próximas a essas fontes de matéria-prima, então também equivocado. E nem seria a razão para esse aumento, né, e a concentração ali de contêineres no sudoeste asiático. Concentração do consumo de mercadorias. Poderia até ser assim, olha, esses são os portos mais movimentados porque aqui, né, tem um grande comércio. Mas, na verdade, esses portos, né, essa grande circulação de contêineres, está apontando mais para lugares produtores, grandes produtores, e que não deixam de ser grandes mercados, mas são grandes produtores, sobretudo. E então também não é esse o ponto, né? Qual é a tendência? Letra D, correta, terceirização da produção de bens industriais. Né? E aí, aqui no caso, essa ideia de terceirização pode levar a dois sentidos. Né? A gente pensa muito na terceirização da força de trabalho. Dentro de uma empresa, você contratar outra empresa, né, para prestar certos serviços à sua empresa. E essa inclui, não é dois sentidos, é um sentido só, mas isso inclui, né, a lógica de uma empresa como a Apple é, contratar outra empresa para produzir os seus smartphones, né? E essas outras empresas vão se localizar onde a mão de obra é mais barata, onde tem uma infraestrutura. Hoje em dia a China já está saindo de uma questão apenas de ser mão de obra, mas é um lugar em termos de desenvolvimento científico, em termos de estrutura, infraestrutura, que é bom se produzir, né? A gente pode pensar apenas no aspecto negativo quando olha para esses lugares, né? Infraestrutura adequada, né, que comporta um comércio eficiente, rápido, barato, né, uma circulação de mercadorias. Então essa é a resposta correta. Questão 9, UERJ 2017.2, segunda aplicação também. Um gráfico bom para a gente ler, treinar gráfico, né? Aqui está número de países e os anos, né? Ampliação da ONU, então quantidade de países membros na ONU criada em 45, logo após a Segunda Guerra Mundial, e com, né, duas questões centrais, né, relacionadas à ONU, a sua fundação. Uma tem a ver com paz, né? Então a gente precisa encontrar meios diplomáticos para a resolução dos conflitos sem precisar entrar em guerra, sem que isso custe vidas. E o outro ponto central da ONU é ser um organismo internacional que reúne os países em prol da garantia de um desenvolvimento a todos eles, um desenvolvimento, né, mais igualitário, que promova um maior bem-estar, um desenvolvimento mais recentemente sustentável, né?
E esses dois pontos estão ligados a essa fundação da ONU. E desde então ela tem crescido, né, a aderência dos países. Uma questão que é muito pegada de história, mas eu botei aqui porque eu acho que tem a ver com a globalização. Eu coloco o tema, né, de organismos internacionais em globalização, porque eu acho que tem muito a ver. É, eles têm sido um dos aspectos globalizadores no sentido político. A variação da curva do gráfico entre os anos de 1950 e 75 é explicada pelo seguinte evento histórico: integração do bloco socialista. Bom, não, isso não teve impacto na entrada ou não de países na ONU. Nada a ver. Fragmentação do leste europeu. Isso poderia levar, mas a fragmentação do leste europeu ocorre com a queda da União Soviética. Então, isso a gente está falando de anos 90, né? Por exemplo, a Iugoslávia se tornando diversos países, o que geraria um aumento. E, sim, esse é o primeiro aspecto, que temporalmente está incorreto. E o outro aspecto é, não levaria essa crescente que a gente está falando aqui, de uma saída de 50 para, nos anos final dos anos 70, aqui, ó, 125 por aí, né? Então, não seria suficiente. Democratização na América Latino-Americana. Mesmo estando na ditadura, esses países eram membros da ONU, né? Não impediram de participar da ONU. O Brasil, né, com o golpe militar de 1964, não deixou de fazer parte da ONU, né? Então, a redemocratização, e aí isso também temporalmente não faz sentido, porque as ditaduras latino-americanas pegam esse período, né, que vai, né, dos anos. Algumas começam nos anos 50, mas sobretudo dos anos 60 até os anos 90, né, o caso do Pinochet no Chile, que ele cai em 1990. Então também não é temporalmente adequada. E a muito adequada é descolonização asiática e africana. Os países se tornando independentes, eles passam a reivindicar, né, uma cadeira na Assembleia Geral da ONU. Querem fazer parte também. E isso é possível agora porque eles são países independentes. Então, resposta correta, letra D. Vamos aqui para a nossa questão 10, o ES de 2018, segundo exame de aplicação também. O sucesso, vamos ao texto aqui, para a gente ver o que a gente pode aprender dali. O sucesso da estratégia empresarial descrita depende da seguinte característica econômica entre os países participantes. Então vamos na. Olha, o que a gente vai fazer nessa questão? Por isso que é bom eu deixar essa técnica aqui com vocês. Ó. O sucesso da estratégia empresarial descrita. Então a gente já vai olhar que tem um sucesso de uma estratégia empresarial e a gente vai procurar a razão para ele acontecer. Talvez ele esteja no texto, talvez não. A empresa rede pode realizar uma integração horizontal quando as diferentes unidades de produção fabricam os produtos finais que constituem a essência do fluxo entre unidades que estão localizadas em países diferentes. Trata-se, na realidade, de uma especialização por produto. Um exemplo é a organização da Toyota no Sudoeste Asiático, cuja distribuição de unidades de produção entre Tailândia, Malásia, Filipinas e Indonésia gera intenso fluxo intracorporativo. Bom, então está falando, né, dessa produção fragmentada. Vamos às opções. O sucesso da estratégia empresarial descrita depende da seguinte característica econômica entre os países participantes. A. Reduzidos índices de tarifa aduaneira. E aí é legal, então, para pegar já essa palavra, que é fundamental. Aduaneira. Aula que vem, vamos falar mais disso, falando um pouco mais sobre integração regional entre países. E que muitas vezes tem um início muito forte pela integração econômica. E aí você pode reduzir as tarifas cobradas, né? Como um todo, no globo, as tarifas reduziram, mas elas reduziram ainda mais dentro de blocos regionais. Blocos regionais que ganham essa característica muito forte de livre comércio a partir dos anos 90. Né? Então temos o NAFTA, né, na América do Norte, o Mercosul aqui na América do Sul,
ASEAN, na Ásia, né? Dentre outros, vamos falar mais disso só no que vem, mas isso é uma razão. Então, por que que você pode fragmentar a sua produção? Né? Exatamente porque você não vai, ao importar uma parte do produto para, né, terminar de produzi-lo ou para montar, por exemplo, você está montando um carro, você produz várias peças em diferentes países e depois você junta em um país para terminar de produzir esse carro, de montá-lo. Você não paga tarifas entre isso, então não fica custoso, essa fragmentação. Então essa é a resposta correta. Vamos olhar só as outras para ver o que, que está certo e o que, que está errado. Bom, é, eficientes sistemas de proteção laboral. Pelo contrário, a gente viu que com a globalização, a condição de trabalho piorou, porque esse trabalhador não está competindo, né, não está reivindicando esse emprego para uma empresa que só tem aquele lugar para produzir, né? Ele está competindo com outros trabalhadores de outros países, né, para atrair essa empresa. Os lugares tentam atrair essas empresas e se eles cobram e garantem muitas proteções a esse trabalhador, bons salários, férias remunerada, de muitos dias de folgas, essa empresa vai buscar outro lugar. Então, é o inverso. Elevados níveis de desenvolvimento tecnológico. Bom, é contraditório. De alguma forma, são indústrias que têm bons desenvolvimentos tecnológicos. A gente está falando de um modelo toyotista já de produção. Terceira revolução industrial. Olha, a gente juntando várias aulas aí, isso é bem legal. Mas a gente não é característica desses territórios como um todo, assim, de certos polos. E aí outro aspecto da globalização é que não necessariamente um território inteiro precisa ser extremamente desenvolvido, você cria tecnopolos, né? Polos específicos muito bem desenvolvidos. Então, assim, poderia ter alguma possibilidade isso aqui, porque realmente é um modelo de terceira revolução industrial, mas a gente corta por isso e porque a A está muito certa, é a grande razão para isso ser possível. Letra D, rapidinho, semelhantes magnitudes de mercados consumidores. A gente está falando de carros que vão ser exportados para o mundo inteiro, né? Eles estão se localizando, né? A produção, né, está se localizando nesses países, não é por estar próxima de um mercado consumidor, né? Dissocia isso. Enquanto assim, a da siderurgia ela ainda busca ali, você viu? Tá meio próximo de outras fábricas que vão demandar essa siderurgia, mas no geral, não. Não precisa estar tanto. Então não é a razão para você conseguir. A gente está falando de uma questão produtiva ali, não de comércio. Perfeito? Então, correta, letra A. Vamos à questão número 11. O ERJ 2019 é bom para a gente continuar lendo gráficos, né? Treinar esse tipo de linguagem. Mudança no comércio de bens dos Estados Unidos, importações por países. Você que já fez, né? Já ficou então, já fez essa leitura. O que que aconteceu, né? Em azul, sempre importante ler o título, a legenda, 1993, em rosa, 2016. Tem um asterisco aqui na União Europeia, conjunto das trocas com as 15 maiores economias da Europa Ocidental. O E15. Então temos, né, 1993, onde, né, mais fácil assim, onde foi reduzida, né, essa importação, de onde, né, foi reduzido a quantidade importada para os Estados Unidos. Da União Europeia reduziu um pouco, do Canadá reduziu, do Japão reduziu. Os Estados Unidos estão importando menos desses lugares. Por outro lado, de onde eles têm importado mais? México e China. Essa é a conclusão que a gente tem com a leitura desse gráfico. Vamos ao pedido da questão. O processo de globalização das últimas décadas vem redefinindo os fluxos de bens entre os países. A partir do gráfico, a mudança dos locais de origem de bens pode ser explicada pela seguinte característica do processo de globalização. Letra A. Difusão espacial das fontes de matéria-prima. Não. Assim, tem uma pequena chance de uma fonte de matéria-prima mudar de lugar se a gente está falando de coisas que são plantadas. Né? Mas mesmo assim, isso não mudou.
desde os anos 90, os países que eram agrícolas continuaram agrícolas, né? Se eles passaram nos anos 30 aos anos 80 no processo de industrialização, depois eles têm voltado a ter maior característica agrária, como o caso brasileiro. Tirando a China, né? E alguns outros, os países com característica muito forte exportadores de matéria-prima continuaram com essa característica, principalmente na América Latina e na África. E vamos considerar que grande parte de fontes de matéria-prima, se a gente está falando de minas de carvão natural, de petróleo, né, de minérios, tudo que é extraído não tem como mudar. Isso não se fica difundido pelo mundo, né? Então, é muito equivocada a letra A. B. Integração nacional dos centros de tecnologia. Na verdade, a gente está falando de uma integração internacional, né? Tecnopolos ligados já ao mundo inteiro. Letra C, redistribuição territorial das atividades industriais. Perfeito. E é que, como eu disse, desde os anos 90, países agrícolas se reprimarizaram, no caso da América Latina. No caso da África, muitos nem se industrializaram, mas também teve uma pressão maior para que isso acontecesse em alguns. Mas na Ásia, tem uma redistribuição das atividades do centro do mundo para esses países, né? E também, aí vamos considerar um ponto, não é porque o Brasil se reprimarizou, se tornou agrícola, né, novamente, que a gente deixou de se industrializar. A gente se industrializou mais, porém não ao passo que cresceu a nossa exportação de gêneros agrícolas. Mas, como a gente viu, no mundo teve essa fragmentação industrial. Tanto é que as indústrias dos Estados Unidos migraram muito para o México, o que a gente chama, né, das grandes montadoras, bem na fronteira entre o México e os Estados Unidos, aproveitando a união aduaneira que tem entre esses dois países, e também, né, para a China. Então, muito bom. Perfeito. E letra D, concentração regional de mercados consumidores, equivocado, né? Na verdade, a gente, né, tem um desenvolvimento de uma integração regional, mas não seria razão para os Estados Unidos estar importando mais da China, né? Do México, talvez, assim, ter uma integração de mercado, sim, mas não é esse caso aqui. Questão número 12, Enem, de 2009. E aí, né, aquele esquema, como eu já falei, vocês observem nessa transição a mudança que tem, né? Muito mais texto no Enem do que em comparação ao UERJ. E aí, essa tática aqui de ler o comando vai ser fundamental agora, né? Pra gente ter uma melhor apreensão do texto e não precisar relê-lo, porque não dá tempo de fazer isso no Enem. Você tem uma vez para ler o texto e marcar e tirar o que é útil dele quando tem coisas úteis, né? Quando não é meramente contextualizador e que não ajuda a gente a responder. Com base no texto e considerando os impactos culturais, aí você já marca aqui, ó, impactos culturais, difusão de tecnologias de informação na globalização, depreende-se que. Então a gente já vai pensar nos impactos culturais da difusão de tecnologias, lendo o texto. Populações inteiras nas cidades e na zona rural dispõem de parafernália digital global como fonte de educação e de formação cultural. Essa simultaneidade de cultura e informação eletrônica com as formas tradicionais e orais é um desafio que necessita ser discutido. A exposição via mídia eletrônica, com estilos e valores culturais de outras sociedades, pode inspirar o apreço, mas também distorções e ressentimentos, tanto quanto a necessidade de uma cultura tradicional de posse da educação letrada. Também é necessário criar estratégias de alfabetização eletrônica que possam ser o grande canal de informação das culturas segmentadas no interior dos grandes centros urbanos e zonas rurais, um novo modelo de educação. Peço perdão porque essa questão não ficou com a edição que eu faço, né, para tirar esses
travessões. Mas compreensão perfeita do texto, né? Então trouxe várias coisas, né? Esse texto, já que a gente está perguntando o que a gente depreende dele, a gente tem que então entendê-lo, né? Se você já quiser ler marcando, é sempre bom, né? Mas no fundo ele está trazendo esse conflito que a gente está trazendo, né? Como lidar, né, com questões locais, tradicionais das sociedades, agora num mundo que está conectado globalmente. Letra A. A ampla difusão das tecnologias de informação nos centros urbanos e no meio rural suscita o contato entre diferentes culturas e, ao mesmo tempo, traz a necessidade de reformular as concepções tradicionais de educação. Verdade. É a resposta correta, né? No texto está falando muito claro aqui, né? A necessidade de, para além de uma alfabetização como a gente tem, né, no nosso alfabeto, na nossa cultura escrita, agora a gente precisa de uma alfabetização eletrônica, né? Então tá falando nessa necessidade de uma nova concepção de educação. E também desse conflito entre diferentes culturas, também está ali no texto. Vamos olhar as outras, né? B. A apropriação por parte de um grupo social de valores e ideias de outras culturas para benefício próprio é fonte de conflitos e ressentimentos. Tá certo! Isso está certo, né? O debate sobre apropriação cultural tá intenso, ainda mais que se você é ligado aí nas redes sociais, a gente vê que ele tá bombando e com razão, né? Porque é importante esse debate. Mas não tem a ver com o texto, né? E esse é o ponto. Tem que ter a ver com o texto. Ele tá querendo interpretação de texto aí, então essa está errada, ele não está falando disso. C. As mudanças sociais e culturais que acompanham o processo de globalização, ao mesmo tempo em que refletem a preponderância de cultura urbana, tornam obsoletas formas de educação tradicionais próprias do meio rural. Errada. Aqui não está falando que tem que acabar com os modelos tradicionais de educação. Primeiro que não estão, ele não está marcando um modelo tradicional de educação rural, né? O que ele está falando de, né, uma cultura tradicional é essa educação, né, a alfabetização, né, o letramento, né, em termos de alfabeto, da leitura. Então não está falando desse conflito e também não está falando que a gente deve substituir a educação tradicional e sim também começar a falar sobre a alfabetização no mundo digital. É tão errada também. Letra D. As populações nos grandes centros urbanos e no meio rural recorrem aos instrumentos e tecnologias de informação, basicamente como meio de comunicação mútua, e não os veem como fontes de educação e cultura. E aí, novamente, o texto não está contrapondo o urbano e o rural, e principalmente não tá falando nada disso de ser utilizado apenas como meio de comunicação mútua. Tá falando que tem aprendizado, que é uma fonte de educação, sim. Que é uma fonte de troca cultural, de aprender sobre diversidade. Então não tem sentido, né? Não é apenas uma questão de comunicação, e a comunicação também é uma fonte de educação de cultura, né? É um meio para a gente conseguir, né, ter acesso a isso. Então também muito errado. Letra E. A intensificação do fluxo de comunicação por meios eletrônicos, característica do processo de globalização, está dissociada do desenvolvimento social e cultural que ocorre no meio rural. Isso não tem nada a ver. O texto não está falando disso. Esse é o primeiro ponto. O texto não diz nada sobre isso. E né, ele não tá falando que isso tem levado ao desenvolvimento, tampouco que isso tem não levado ao desenvolvimento social e cultural no meio rural. Ele não está falando isso para falar é dissociado, né? Não está falando de desenvolvimento nesse texto. Então também não. Errado. Resposta correta é a letra A mesmo. É uma questão muito interpretativa, o Enem tem esse ponto que é curioso, né? Que tem certas questões que têm um cunho muito interpretativo. Você pode ter pontos a priori, mas sem conhecer muito, se você interpretar bem esse texto, você consegue acertá-lo, mesmo sem saber sobre globalização. 13, Enem de 2010. Sozinho vai descobrindo o caminho. O Had fez assim com o seu avô
rodovia, hidrovia, ferrovia e agora chegando à infovia, para a alegria de todo o interior. Banda larga, cordel, Gilberto Gil, grandioso Gilberto Gil, mestre. O trecho da canção faz referência a uma das dinâmicas centrais da globalização, diretamente associada ao processo de evolução dos fluxos populacionais. E aí, novamente, cresceu com a globalização, tanto as barreiras quanto os fluxos. Isso é muito interpretativo de questão para questão. Desse toque na aula, desse toque aqui novamente, né? Às vezes a questão pode apontar para um aumento de pessoas que estão sendo barradas, isso aconteceu, mas também teve um aumento de fluxo de pessoas, também aconteceu com a globalização, os dois. Porém, não é o que a outra questão muito interpretativa, assim, no sentido de não é esse o ponto. Infovia não está falando de pessoas. Na época, rodovias, até né, a gente podia levar rodovia, hidrovia, ferrovia, uma ideia de pessoas, mas quando se fala de infovia, a gente está falando de informação, né? Outro ponto é expansão de empresas transnacionais. Isso tem muito a ver com a globalização, mas não é o que está falando, não está falando nada de empresa aí, né? De produção, de fragmentação produtiva, de aumento de comércio, não tem nada disso, então também não é. C. Expansão das áreas urbanas do interior. Isso também aconteceu nos últimos 30 anos. Vamos falar um pouquinho mais na aula de urbana, isso. Mas também não está sendo falado isso no texto. D. Evolução da tecnologia de informação. Pimba, perfeito. Letra certa. Né? Agora a infovia, né? Você fazer essa ligação que, né? A ideia da informação e um via, né? Um fluxo de informações intensos. Letra E, ampliação dos protecionismos alfandegários. A gente já estudou isso aqui, é o único que a gente pensou que, aliás, não tem nada a ver com o texto, está equivocado, porque nos últimos 30 anos, e o que favorece a globalização é uma diminuição do protecionismo alfandegário das taxas aduaneiras. Perfeito? Questão 14, Enem de 2011. A nova desordem geográfica mundial, uma proposta de regionalização. Isso é do Rogério Rasbar e Carlos Walter Porto Gonçalves. Foram meus professores na universidade. Lá na Universidade Federal Fluminense. Eles estão tentando regionalizar, então dividir em certas, né, regiões distintas o mundo. É legal, esse aqui é um mapa diferente, vocês conseguiram entender esse mapa? Né? Temos aqui a África, a Ásia, né? Aqui a Rússia, né? Mas aqui a Ásia, Oriente Médio, a Europa aqui, nessa região, América do Norte, América do Sul. Aí tem que ler a legenda para entender, né? Vocês fizeram isso? Espero que sim. Distância cultural, territórios e redes. Essa é uma ideia contemporânea muito grande que vocês já perceberam nos textos, nos títulos, em algumas palavras que estão surgindo que o mundo está cada vez mais ligado em redes. Né? Rede de telefonia, rede de internet, rede de produção, cadeia produtiva global. E aí aqui está predominando muito uma teoria de regiões, né? Que já dá atenção a essas redes, mas que também não deixa de dividir o mundo entre países centrais, desenvolvidos e países periféricos. E aqui também fala em países semi-periféricos. Né? Então aqui as grandes potências mundiais, né? A própria legenda aqui diz, ó, potência mundial. Aqui é potência mundial, potência mundial, potência mundial, Japão. A Austrália não está como potência mundial. E, bom, áreas de influência né, dessas grandes redes está delimitado também. Ela busca, né, de alguma forma, trazer esse aspecto cultural, falando da difusão do islamismo aqui. Mas vamos ao texto que vai ficar mais claro o mapa também. O espaço mundial sobre a nova desordem é um emaranhado de zonas, redes e aglomerados, espaços hegemônicos e contra-hegemônicos que se cruzam de forma complexa na face da Terra.
ficar clara de saída a polêmica que envolve uma nova regionalização mundial. Como regionalizar um espaço tão heterogêneo e, em parte, fluido como o espaço mundial contemporâneo? Né? Porque quando a gente está criando regiões, né, a gente está separando essa região de um todo maior, ela tem uma particularidade. A dificuldade é que o mundo está tão heterogêneo em diversas escalas e também, por outro lado, tão conectado que como você vai criar nessas diferenciações? Aí vamos ao comando. O mapa procura representar a lógica espacial do mundo contemporâneo pós-União Soviética, no contexto de avanço da globalização e do neoliberalismo, quando a divisão entre os países socialistas e capitalistas se desfez e as categorias de primeiro e terceiro mundo perderam sua validade explicativa. Isso aqui é ótimo, porque né, tem uma confusão de vocabulário no vestibular, porque às vezes a gente está ainda utilizando mais antiga. Né? Primeiro mundo era o mundo desenvolvido, sua zona de influência durante a Guerra Fria. Segundo mundo era né, os países socialistas e sua zona de influência. E o terceiro mundo eram os países que não quiseram se alinhar nem a um nem a outro. Com o tempo, né, ganhou essa conotação de serem os países em desenvolvimento, né, subdesenvolvidos. Na época, né, hoje em dia a gente chama de países em desenvolvimento. Quando acabou a União Soviética, né, caiu por terra essa ideia de segundo mundo e né, hoje em dia até o primeiro e terceiro mundo é muito pouco utilizado. Vamos ao comando, né? Só explicando um pouco essas denominações. Considerando seu objetivo interpretativo, tal distribuição espacial aponta para estagnação dos estados com forte identidade cultural. É aqui tem, ó, estados com forte identidade cultural. Aqui, aqui também. É, mas não, eu não me perguntaria estagnação do quê, né? E eles, mesmo assim, acho que não deixariam de estar ligado ao resto do globo, né? O alcance da racionalidade anticapitalista. Não. O mapa aqui não está falando nada de do movimento de países socialistas, ou de movimentos existentes países de movimentos anticapitalistas, não está nenhuma informação sobre isso. Ele está mostrando essas redes entre os centros e países em desenvolvimento. Se a influência das grandes potências econômicas, sim, né? Porque isso é, por mais que seja uma sociedade em rede, isso é o legal dessa questão, né? Ela estabelece esses centros e esses centros, né? Conectados entre si, mas também conectados com essa semi-periferia do mundo, né? Gerando uma relação de dependência nessa semi-periferia em relação às economias centrais. Então, letra correta C. A dissolução dos blocos políticos regionais. Isso não aconteceu, isso não está sendo falado no mapa. Isso é importantíssimo. Mas se você saiba ou não, porque isso a gente só vai ver aula que vem, sobre né, blocos políticos, não está sendo falado isso no mapa, então já corta. O alargamento da força econômica dos países islâmicos. Aqui né, temos o difusão do islamismo, né? Sendo apontado, olha, difusão do islamismo, ele está aqui. Mas esses lugares não estão muito conectados a esse centro global, né? Então, e nem está dizendo que esses lugares estão com um amplo desenvolvimento econômico. Então, não está equivocado também. Então, letra correta, C, a influência das grandes potências econômicas. 15, Enem de 2011. A cada 80 dias, 20 mil gravatas chegam em uma lojinha do Brás, bairro comercial de São Paulo. É o fim de uma viagem e tanto para elas. Navegam por um mês desde Changzhou, uma cidade no leste chinês. Mas para o Brás não deve demorar. Pelo menos se depender de Márcio, o dono da loja. Ele costuma vender todo o estoque até a chegada da carga seguinte. Márcio não conhece muito Changzhou, mas sabe de algo importante. Lá estão as gravatas mais baratas do mundo.
Na Índia são 15% mais caras, na Europa 300% mais caro. Aí você entende por que uma indústria de gravata quer se localizar na China. É mais barato produzir lá. Muito boa esse trecho, assim, elucida muito o que a gente vinha discutindo. A coesão é uma estratégia espacial adotada pela indústria para reduzir o custo de comercialização. No caso chinês, a interação socioespacial ocorre com diversas partes do mundo, inclusive com São Paulo. De acordo com as informações da reportagem, é possível identificar essa coesão na. Peço desculpa por esses erros aqui, eu pensei que tinha corrigido tudo, não ficou, mas, né, essa separação aqui, que é da prova original do Enem, mas tudo bem, dá para compreender, né? Bom, então a coesão, né, da indústria e o comércio, né, essa ligação mundial é possível no mundo, né? Por quê, né? Aonde é possível identificar essa coesão? Letra A. Ampliação das distâncias continentais. Na verdade, as distâncias sempre ficam iguais, mas quando a gente usa de maneira metafórica, a gente está falando de uma diminuição das distâncias com a globalização, não de ampliação. Muito equivocado. B. Redução das redes de telecomunicações mundiais. Não, a gente está falando de um aumento das redes de telecomunicações. Letra C. Diminuição do custo de mão de obra intelectualizada. Na verdade, isso é bom, né? Com a globalização, a mão de obra intelectualizada ela é mais valorizada e a mão de obra, né, de produção, e aí a gente está falando de indústria têxtil, a gente está falando sobretudo de uma mão de obra, né, no caso da indústria, da produção em si, que é manual, então essa sim diminuiu, mas não é uma mão de obra intelectualizada. E o texto está fazendo referência a uma mão de obra que é manual, pouco intelectualizada. D. Especialização produtiva da indústria local. A gente está falando, na verdade, que é uma indústria agora, uma fragmentação produtiva no mundo e que em São Paulo as gravatas vendidas vêm da China. Não. Então também não. É distribuição global da montagem do produto. Perfeito, né? Então a letra E é a correta. Né? Já falamos isso aqui aos montes. Você já tá careca de saber disso. 16. Enem de 2012. Uma mesma empresa pode ter sua sede administrativa onde os impostos são menores, as unidades de produção onde os salários são mais baixos, os capitais onde os juros são mais altos e os executivos vivendo onde a qualidade de vida é mais elevada. A corrida para o século XXI. Sevchenko. Perfeito! Isso é a estrutura global de produção hoje em dia, né? No texto são apresentadas estratégias empresariais no contexto de globalização. Uma consequência social derivada dessas estratégias tem sido a. Crescimento da carga tributária. Errado, já falamos aqui aos montes. Os impostos, né, estão caindo no mundo a fim de atrair essa empresa. Se você cobra impostos muito altos, essa empresa não vai se instalar no seu país, vai para outro país. Então, essa fragmentação produtiva tem levado à diminuição da carga tributária. Letra B, aumento da mobilidade ocupacional. E aí, quando estamos falando de mobilidade ocupacional, estamos falando, né, dos postos de trabalho. Se você muda a característica da sua indústria, né, você está mudando a característica dos postos de trabalho presentes nela. Então, se você das características da sua economia como um todo, não só da sua indústria. Então, se a sua economia está se industrializando, vai haver necessariamente uma mobilidade ocupacional, as pessoas querendo ou não, porque o emprego vai mudar de característica. Então, essa está correta. Né, com as mudanças que ocorreram, né, com essa dispersão industrial, houve sim um aumento da mobilidade ocupacional. Então, essa está certa. Letra C.
a redução da competitividade entre as empresas. Não, a competitividade está muito maior. Está competindo com empresas do mundo inteiro, né? Sem a proteção ainda de taxas aduaneiras, de impostos, de tarifas de importação, está maior a competitividade. D. O direcionamento das vendas para os mercados regionais. Vamos falar um pouquinho mais disso, a aula que vem sobre integração regional, mas as vendas estão destinadas ao globo inteiro, o comércio como um todo cresceu no globo, né? Então, não apenas para esses mercados, mas não deixam de ser uma estratégia de desenvolvimento do comércio, aumento da exportação, você também se voltar a esses mercados, mas é também, não apenas. Ampliação do poder de planejamento dos Estados nacionais. Não, na verdade, a globalização reduz a capacidade de interferência dos estados, de autonomia dos estados em relação a que medidas econômicas irão ser tomadas. Então, também errada. Perfeito, né? Então, letra B, corretíssima, por mais que você tivesse dúvida. Essa aqui é uma boa questão que era fácil eliminar as outras, né? Enem de 2012. O fechamento de 6 unidades de uma empresa calçadista na Bahia deve resultar na demissão de 1.800 funcionários. Enquanto demite no Brasil, a empresa abre uma fábrica na Índia. Nas 6 unidades fechadas na Bahia eram produzidos cabedais de calçados esportivos que serão fabricados também na Índia. Uma notícia do Globo de 2011. Nada muito distinto do que aconteceu com a Ford esse ano aqui no Brasil, né? Novamente, então nada que tenha mudado muito o nosso cenário. A estratégia produtiva adotada pela empresa, que explica o processo econômico descrito, está indicada na planificação da produção industrial. Não. Quando a gente está falando de planificação da produção industrial, é quando ela não vai ser mais organizada pela lógica da oferta e da demanda, que a gente conversou lá na nossa primeira aula e tem insistido um pouco, né, nas aulas subsequentes, né, que é a lógica do capitalismo, que a produção, a decisão pela produção, ela é descentralizada. A gente fala muito, na verdade, isso nas doutrinas econômicas, na parte de liberalismo. A decisão é descentralizada. Se tem uma demanda grande por um produto, vai começar a ter oferta, né? Agentes econômicos se organizam para ofertar esse produto que está sendo muito demandado. Se a demanda cai, diminui a oferta também. Isso é uma lógica descentralizada. Nos países socialistas, a lógica de organização era planificação. O Estado definia quanto cada indústria iria produzir, porque não tem uma lei de mercado que define os preços e que, portanto, organiza se as pessoas querem ofertar ou não. Planificação industrial é de países socialistas, sempre lembram disso. Então não tem nada a ver com globalização. B. Modificação da estrutura societária. Verdade, a sociedade mudou em muitos aspectos. Mas é muito vago, né? Olha o que eles quiseram dizer com isso? Modificação da estrutura da sociedade. Por um lado, você pode pensar que a sociedade não mudou em termos estruturais, ela continua capitalista, racista, homofóbica, machista. Isso é uma questão. Se você for dar valor a aspectos de mudança, você pode pensar que do Fordismo para o Toyotismo mudou, né? De um processo, né, de industrialização nacionalizado, nacionalista, na época do keynesianismo também mudou para uma produção globalizada. Isso são aspectos de modificação, mas está muito amplo isso, então vamos ver as outras opções para deixar tudo bem claro, né? Porque pode ser tanto quanto não pode ser. Depende de como se observa. C. Redução dos custos logísticos. Perfeito. Aí sim. Né? Por que uma empresa pode se distanciar totalmente do mercado consumidor dela? Por que ela pode separar sua produção dividida em diferentes lugares do mundo? Porque está muito barato o transporte, está muito desenvolvida a comunicação. Então, resposta certa, letra C. D. Ampliação da qualificação profissional. Não é o caso aqui, né? Uma indústria de sapato não é tão qualificado. E é até legal a gente falar isso porque a mão de obra da terceira revolução industrial é uma mão de obra qualificada. Mas há certas indústrias que permanecem com um modelo meio de segunda revolução industrial,
né, que não tem uma pressão tão grande para gerar, né, uma estrutura tão desenvolvida de ponta, assim. E uma delas é o têxtil, né? Então a indústria têxtil ainda ela é muito pouco qualificada. Então não diria que é isso. E também não é a razão. Esse é o ponto, gente. Essa questão aqui está falando sobre por que que uma produção sai do Brasil e vai para a Índia tranquilamente sem ter tantos problemas. Porque lá a mão de obra é mais barata e o transporte, né? Essa transferência não vai fazer ter um custo tão elevado, né? Não tem um aumento de custo para essa indústria. Expansão dos benefícios sociais. Na verdade, não há uma expansão dos benefícios sociais, uma diminuição dos benefícios sociais com o Estado neoliberal e também com a concorrência que a globalização força, né, esses países a adentrarem. Então, os dois errados. Isso aqui, assim, aula de doutrinas econômicas, elimina isso aqui está na aula de doutrinas econômicas. É legal que aqui, em várias questões, a gente mistura a nossa aula sobre doutrinas econômicas, a nossa aula sobre globalização, a nossa aula sobre revoluções industriais, né? Tudo isso numa só questão. Né? O conhecimento vai se acumulando. 18, Enem de 2012. O mundo entrou na era do globalismo. Todos estão sendo desafiados pelos dilemas e horizontes que se abrem com a formação da sociedade global. Um processo de amplas proporções envolvendo nações e nacionalidades, regimes políticos e projetos nacionais, grupos e classes sociais, economias e sociedades, culturas e civilizações. Ottaviani, A Era do Globalismo. Por isso que eu trago sempre esses autores, né? Ainda não trouxe o Ottaviani, mas é bem na linha dos que eu trago. Sim, segunda questão que a gente vê com o texto dele, um da UERJ, agora um do Enem aqui. No texto é feita referência a um momento do desenvolvimento do capitalismo. A expansão do sistema capitalista de produção nesse momento está fundamentado na manutenção do papel controlador do Estado. Não, a gente está falando que a globalização acontece junto com o neoliberalismo, o Estado está intervindo menos na economia. Se você ficou com dúvida, revê nossa aula sobre doutrinas econômicas, ela é muito importante. Ampliação dos protecionismos alfandegários? Não. Diminuição, também aula de doutrinas econômicas e de globalização ajuda a responder isso. A gente tem uma diminuição da proteção alfandegária. Propagação dos meios de comunicação. Aí sim, né? O globalismo, né, como ele diz, é diferente de globalização, né? A ideia do globalismo é o Estado em si, né? Essa sociedade global que vem se formando, né? E ela é possível muito pelos meios de comunicação que integram e tornam simultâneas, né, experiências em diferentes lugares do mundo. Então, perfeito. Isso quer dizer que os estados estão acabando? Não. Isso é bem importante. Quando a gente fala em globalização, às vezes passa uma impressão de que o Estado-nação está acabando. É errado. Né? O Estado-nação, na verdade, ele continua forte e ele é um dos principais atores em prol da globalização. Pensa assim, né? Um dos aspectos é o aumento do comércio. Mas para ter aumento do comércio é preciso que o Estado tome medidas de redução de tarifa alfandegária e tudo mais. É o Estado que toma essas ações. Então ele continua sendo um importante ator para a globalização, né? Mas, de fato, considerar isso não ignora o fato de que está sendo criado sim uma sociedade global. Difusão de práticas mercantilistas, isso aqui tem a ver com o capitalismo comercial. A gente falou isso, né, na nossa primeira e na nossa segunda aula. Não tem nada a ver com práticas neoliberais, poderia estar certo. Conservação das partilhas imperiais europeias. Não, a gente está falando de um momento que os países já se tornaram independentes, os países asiáticos e africanos. Por isso que foi bom a gente definir o que foi o imperialismo, né? Olha aqui a aula presente, né? Então, também já fizemos essa letra C corretíssima, tanto porque ela está correta, como a gente viu que as outras estão erradas. 19, Enem de 2013. Já vamos ao comando aqui, ó. Na canção ressalta-se a coexistência no contexto internacional atual das seguintes situações. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos olhar. Não vai dizer tudo, mas já vai dar uma pista. Disneylândia. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné.
Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia. Uma música de Arnaldo Antunes, outro gênio da música brasileira, e que tem um tom bem crítico, né, à globalização que vivemos. Por quê? Né? Isso provavelmente vai ser o que vai pedir aqui. É o que você respondeu. Espero que corretamente, senão, vamos aqui aprender. A canção ressalta. Na canção, ressalta-se a coexistência no contexto internacional atual das seguintes situações: acerramento do controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo. Acirramento, não. Menor controle alfandegário. Estímulo ao capital especulativo, podemos dizer, o capital que está no mercado financeiro só especulando, ele não é produtivo. O que não é produtivo e gera lucro e gera renda é especulativo. A gente pode ter isso com uma terra também. Uma terra que você não constrói nada, mas tem uma valorização, vamos falar isso em urbano, né, daquele terreno, você deixa lá sem fazer nada e você tem um ganho especulativo ali, porque você, né, pensou que ia crescer, né, esse valor dessa terra. Você especulam também ações. Essa empresa vai valer muito mais daqui na frente, então vou comprar uma ação que ela vai valer mais. Isso pode estar certo, mas isso aqui a gente já corta. B. Ampliação das trocas econômicas e seletividade do fluxo populacional. Perfeito! É isso, né? Tá falando dessa fragmentação produção no mundo, mas que crianças, né, iraquianas não podem ir à Disneylândia. Quer dizer que o fluxo de pessoas no mundo diminuiu? Não, o fluxo aumentou, só que é seletivo. Então, resposta certa. C. Intensificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias. Menor controle informacional. O fluxo de informações está crescendo no mundo. Barreiras fitossanitárias, por vezes, são usadas para maior segurança, por vezes, são usadas como uma forma de proteger algum setor de sua economia. Como eu disse, países europeus têm o costume de criar subsídios ao seu agricultor para que ele seja tão competitivo quanto o agricultor brasileiro. E o Brasil vai à Organização Mundial do Comércio constantemente derrubar esses subsídios, né, considerando que ele também tomou uma série de medidas que prejudicou a própria indústria, né, em prol dessa maior liberalização do comércio. E outra forma de você criar uma barreira ao comércio, mas escondidas, são fitossanitárias. Então, a carne brasileira usa tem presença de um determinado antibiótico que a gente não aceita aqui. Nosso organismo, né, de controle da saúde, né, controle sanitário, da saúde coletiva, não aceita esse, não pode ter esse antibiótico. Ou, tá com taxas altas de agrotóxico. Por um lado é corretíssimo, né? A gente está falando de medidas de proteção à vida e nem todos os países seguem os mesmos regulamentos, né? Os países seguem regulamentos diferentes, uns são mais permissivos com o uso de agrotóxicos, né, de antibióticos em animais, outros são menos. É justo que esses são menos, criam essas barreiras. Porém, tem também um aspecto, né, né, malandro aí, que é você criar, na verdade, uma barreira comercial para proteger o seu produtor. Isso tem acontecido, mas não, né, por essa primeira aqui, a gente já corta, né? A letra C. Letra D, aumento da circulação mercantil e desregulamentação do sistema financeiro. Aí essa tá certa. Aí é que tá a pegadinha, né? Porque, de fato, tem uma circulação de mercadorias, tem uma desregulamentação do sistema financeiro por conta do neoliberalismo e da globalização. Porém, não é o que a música tá trazendo. E aí tem que interpretar. O Enem, vocês veem, é muito interpretativo. Tem que entender o que o texto está falando, né? Se você vem só com suas concepções e querer jogar direto, às vezes você pode acabar errando a questão. Tomem cuidado. Questão, letra E, expansão do protecionismo comercial. Já corta, já falamos, estamos careca de dizer que tem uma diminuição do protecionismo comercial com a globalização e com o neoliberalismo. Descaracterização das identidades nacionais, controverso, como a gente já leu, você já leu nesses
todos os textos apresentados na prova, é um pouco mais complexo, mas poderia ser, né? Dependendo do que aponta, mas, né, pela primeira, e também não é o ponto que está sendo trazido aqui no texto. Então, né, resposta correta é mesmo a letra B. 20, Enem de 2014. Tem 2 textos. Então, texto 1. Legal, eu amei esse mapa. Há mais gente vivendo dentro desse círculo do que fora dele, né? Sobretudo por conta da China. Não, temos aqui, na verdade, temos aqui, né, não só a China e a Índia, como também a Indonésia aqui, né? Essa ele aqui, um pedaço aqui também de cima, aqui. E que né, são respectivamente primeiro, segundo e quarto países mais populosos do mundo, né? Então aqui muita gente mesmo. Texto 2. A Índia deu um passo alto no setor de teleatendimento para países mais desenvolvidos, como Estados Unidos e as nações europeias. Atualmente, mais de 245 mil indianos realizam ligações para todas as partes do mundo a fim de oferecer cartões de crédito ou telefones celulares ou cobrar contas em atrasos, né? Fragmentação é legal que a gente percebe que a fragmentação não é apenas em termos industriais, mas também em termos de prestações de serviços, né? Ao relacionar os textos, a explicação para o processo de territorialização descrito está no aceitação das diferenças culturais. Não convence, né? Sim, pode ser um pouquinho. Você, né, ser atendido por um indiano, né? Você tá na Inglaterra, ser atendido por um indiano. Primeiro que você tem preconceito à beça ainda, né? Reclama que não tá entendendo, que não fala inglês direito, só porque fala um inglês diferente, né? Pela Índia ter sido uma ex-colônia inglesa. Mas, né, não é essa a razão. Adequação da posição geográfica. Na verdade, posição geográfica às vezes é estratégico. Você se posicionar num lugar para realizar um certo serviço. Mas aqui a gente está falando né, um mundo interligado em termos de comunicação. Então, a posição aqui não é o ponto prioritário, até porque eles estão sendo prestados serviços para os Estados Unidos e para a Europa. Seria melhor que fosse aqui perto. A gente pode pensar, então, seria o desenvolvimento no leste europeu, ou no México, ou no Canadá. Por que está sendo aqui ofertado serviços a esses lugares? Então, também não. Incremento do ensino superior. A gente está falando de um setor de baixa qualificação. Então, não tem a ver com ensino superior. Você tem que pensar nisso, né? Qualidade da rede logística. É necessário que tenha uma boa rede de logística, né, de informações para que isso seja possível, mas não é a razão deles saírem, né, da Inglaterra, dos Estados Unidos, para irem, né, realizar e contratar esses serviços na Índia, né? Porque a rede logística nos Estados Unidos, né, na Inglaterra é até melhor. Qual é a grande razão? Custo da mão de obra local, que é mais barato. Você sabe isso pela globalização, e o legal você pensa assim, o que esse primeiro texto pode me contribuir, né? Tem gente abessa e tem muita gente estão querendo emprego. Na condição, o salário vai ser mais baixo. Esse primeiro texto está trazendo essa ideia. Grande contingente de mão de obra disponível. Perfeito, então, letra E, correta. 21, Enem de 2015. Estamos chegando ao final, hein? Vamos que vamos, falta pouco. Até o final de 2007. Na verdade, vamos fazer o esquema que eu falei, porque é um textinho grande, então o que a gente faz? Lê direto o comando da questão, isso que vem logo antes das opções. Inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu proporções globais devido ao... E aí, lembrando, tem textos que ajudam, tem textos que dão a resposta, e tem textos que não ajudam em nada. Vamos ver se ajuda. O que ele quer saber é por que uma crise se tornou global. Até o final de 2007,
Quase 2 milhões de pessoas perderam suas casas e outras 4 milhões corriam o risco de ser despejadas. Os valores das casas despencaram em quase todos os Estados Unidos e muitas famílias acabaram devendo mais por suas casas do que o próprio valor do imóvel. Isso desencadeou uma espiral de execuções hipotecárias que diminuiu ainda mais os valores das casas. Em Cleveland, foi como se um Katrina financeiro. Katrina foi um furacão, né, que devastou os Estados Unidos, né, alguns anos atrás, bons anos já. Mas no caso financeiro, né, atingisse a cidade. Casas abandonadas com tábuas em janelas e portas dominaram a paisagem nos bairros pobres, principalmente negros. Na Califórnia também se enfileiraram casas abandonadas. Olha como é contraditório o capitalismo, né? Então, assim, tem as casas, tem pessoas precisando morar nessas casas, mas elas não tinham condições de pagar por elas. Mesmo que não tivesse outras pessoas que para ocupar essas casas. Né? Olha que bizarro. Mas então, o texto diz por que essa crise que está localizada nos Estados Unidos ganhou proporções globais? Não. Então o texto não ajuda em nada, só contextualizar um pouco. Então a gente vai ter que saber por conta própria nessa questão. Letra A, superprodução de bens de consumo. Essa aqui é para pegar quem estudou crise de 29 e vai lembrar que a razão da crise de 29, né, uma consequência, né? Assim, uma razão e não uma consequência, né? Mas foi a superprodução de bens de consumos. Não foi a questão da crise de 2008, uma crise financeira ligada ao setor imobiliário. Especulação em torno da hipoteca das casas, do valor, né, das casas também. B. Colapso industrial dos países asiáticos. Não, nesse período o que tem na verdade, você sabe, a intensificação da industrialização dos países asiáticos. C. Interdependência do sistema econômico. Perfeito, perfeito. Né? Porque no fundo ele quer saber isso aqui, ó. Essa aqui é o pulo do gato da questão. Né? Como uma crise restrita aos Estados Unidos inicialmente se torna global, interdependência do sistema econômico. Se a gente está falando da principal potência econômica no mundo, né, que rege a principal moeda, que é o dólar, quebrando, o mundo inteiro vai sofrer impactos com isso. E aí é a resposta da crise se tornar global. É porque o mundo está conectado, em termos econômicos. Tanto também como em termos políticos e culturais, mas nesse caso em termos econômicos. D. Isolamento político dos países desenvolvidos. Não, senão não teria. É o inverso. Né? Primeiro que a gente está falando de uma questão econômica, não é política. Segundo, que não tem um isolamento na prática. Esses países desenvolvidos, eles têm grande influência sobre os países em desenvolvimento. E terceiro, se eles de fato fossem isolados, a crise não atingiria proporções globais. Então, várias vezes errado. Letra E, austeridade fiscal dos países em desenvolvimento. Quando a gente fala em austeridade fiscal, a gente está falando, né, em cortar gastos. Isso foi a consequência da crise de 2008. Né? Os países tiveram que cortar gastos. Porque estavam arrecadando menos, né? Porque estavam exportando menos também. Mas isso também não é a razão para a crise ganhar proporções globais. Então, a resposta certa aqui, relembrando só, letra C, interdependência dos sistemas econômicos. Vamos para a questão 22, Enem de 2015. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália, montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias feitas em Nova York para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. O trabalho das nações. Haidt, São Paulo, 1994. A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de. Aí essa aqui você precisa estar inteirado do texto, né? Assim, entender qual é o modelo econômico, aí você já sabe que é marcado pela globalização,
e pelo toyotismo e pelo neoliberalismo. São 3 aspectos do mundo contemporâneo, né, capitalista. E, bom, então, letra A, linhas de montagem. Não, isso é do Fordismo. Formação de estoque, Fordismo. Se tiver com dúvida, volta lá na nossa aula sobre Revolução Industrial. Estou errado. Empresas burocráticas. Não, burocracia é muitas vezes ligada à ideia tanto de estados socialistas, tanto também de o período do bem-estar social. Na verdade, há uma flexibilização das empresas que tem pontos negativos, mas também tem, né, a facilidade e maior velocidade burocrática. Então, não tem nenhuma característica disso. Mão de obra barata em alguns aspectos, mas só na metade. Porque a publicidade ser desenvolvida na Inglaterra é uma parte mais bem paga desse processo, né? Então, né, é curioso isso. Então, não necessariamente é só, né, a gente está falando de um setor aqui, o publicitário, que não envolve tanto uma mão de obra mal remunerada. E também aqui seja corta. C. Controle estatal. Não. Diminuição do controle estatal, seja com o fim do bloco soviético, seja com, né, o fim do estado de bem-estar social. Ficou com dúvida, volta aí na nossa aula também sobre doutrinas econômicas. E infraestrutura consolidada, aí essa sim, mas já corta assim, né? D. Organização em rede. Perfeito, né? Um mundo com grandes redes conectadas. E tecnologia da informação também, que permite, né, essa produção em diferentes territórios, né, articulada por essas redes informacionais e de transporte. Gestão centralizada tá errada. A gente está falando de uma gestão descentralizada em diferentes lugares. Protecionismo econômico, carecas de saber que não é característica do mundo contemporâneo. Número 23, na questão aí do Enem de 2015. Não acho que seja possível identificar a globalização apenas com a criação de uma economia global, embora esta seja seu ponto focal, sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Isso tornou possível organizar a produção e não apenas o comércio em escala internacional. Eric Hobsbawm, Um Novo Século, uma entrevista a Antônio Polito. Grande historiador, importante historiador, né, já falecido, falando aí sobre a globalização e que, olha como é legal, né? Traz o nosso, né, texto do Milton Santos que a gente enfatizou tanto na aula de Revolução Industrial, tanto na aula de globalização, como, né, os processos de desenvolvimento do capitalismo tem um caráter técnico e tem um caráter político, né? E aí agora outro autor dizendo a mesma coisa. Um fator essencial para a organização da produção na conjuntura destacada no texto e aí desculpa, eu já li antes, mas o ideal é sempre vocês começarem aqui pelo comando, e aí você, né, já vai no texto procurando qual é essa conjuntura que ele destaca, e um fator para a organização da produção nesse esquema. Já que já lemos, né, a gente já percebeu que é uma produção globalizada, fragmentada em nível global, e que depende também não só de questões econômicas, políticas, mas também de questões técnicas. E aí um fator nesse contexto é A. E aí vamos lá. Criação de uniões aduaneiras. Isso acontece, de fato, né? A gente vai ver só o que vem na aula sobre blocos políticos, integração regional, mas não é o que leva a esse contexto. É uma característica do mundo contemporâneo, mas as uniões aduaneiras também facilitam a organização do comércio em escala regional. Ele não está falando aqui do aumento do comércio intrarregional, que começou também, né, com as uniões aduaneiras. Então não é o contexto do texto. Porque é um processo contemporâneo, mas não é o certo. B. Difusão de padrões culturais. O texto não está falando nada disso. C. Melhoria na infraestrutura de transportes. Perfeito. E aí aqui tem uma pegadinha complicada, né? Porque a C é a resposta correta, melhoria na infraestrutura de transportes. Agora a D, supressão das barreiras para a comercialização, também aumentou e facilitou. A gente já viu isso em várias questões anteriores na nossa aula. A questão é que o texto está destacando os aspectos técnicos
Então, por isso que essa é a correta, né? Tem que fazer essa interpretação do texto, gente. Olha como o Enem cobra interpretação. Eu tô chocado aqui, refazendo essa lista com vocês, né? O quanto ele é bastante interpretativo. Letra E, organização de regras nas relações internacionais. Essas regras estabelecidas levaram a um aumento do comércio global, diminuição das barreiras, mas não é a razão. E até porque, como falamos, o texto está relevando o caráter técnico dessa mudança. Questão 24, Enem de 2016. Dados recentes mostram que muitos são os países periféricos que dependem dos recursos enviados pelos imigrantes, que estão nos países centrais. Muitos, né, migrantes ficam presos nas barreiras, mas muitos conseguem alcançar, né, e trabalhar nesses países centrais. Grande parte dos países da América Latina, por exemplo, dependem hoje de remessas de seus imigrantes. Para se ter uma ideia mais concreta, recentes dados divulgados pela ONU revelaram que somente os indianos recebem 10 bilhões de dólares de seus compatriotas no exterior. No México, segundo o maior volume de divisas, esse valor chega a 10 bilhões de dólares, e nas Filipinas, o terceiro, 8,4 bilhões de dólares. As pessoas saem para buscar uma vida melhor, uma renda maior, e enviam essa renda, né, o que sobram, para a sua família. Um aspecto do mundo globalizado que facilitou a ocorrência do processo descrito, e aí, se você ler primeiro, você vai procurar o processo, mas como a gente já leu, né, é sobre a remessa, crescimento da remessa de lucro, né, de dinheiro para o seu país, por pessoas que estão fora. Na transição do século XX para o XXI, foi integração de culturas distintas. Isso acontece com a globalização? Sim. Mas é o que o texto está falando? Não. O texto não está falando disso, gente. Avanço técnico das comunicações, sim, isso é importante. Para você ter o contato, para conseguir enviar esse dinheiro facilmente. Hoje em dia você pega o seu celular e facilmente você envia esse dinheiro. Essa sim é uma boa razão, não é? Né? Então é fácil esse fluxo. E ainda sem contar que diminuíram, né, os custos. Quebra de barreiras alfandegárias, a gente não está falando disso para alfândega, a gente não está falando de fluxo financeiro. Está falando de fluxo de mercadorias. Né? A quebra de barreiras alfandegárias aumentou o fluxo de mercadorias. Então, errado a C. D. Flexibilização de regras trabalhistas. Isso aconteceu com a globalização? Sim. Porém, isso tem a ver com o que está sendo falado no texto? Sobre remessa de dinheiro, né, para os seus países? Não. É desconcentração espacial da produção. Também não. Porque aí, no caso, a gente não está falando de imigrantes que vão trabalhar em outros países, né? Aí seria a remessa de lucro das empresas, sim. A remessa de bens, comércio de bens, sim. Mas não tem a ver com texto também. Porque isso aqui também acontece com a globalização, mas não é a certa. Não, o que tem a ver com texto está ligado a questões técnicas das comunicações. Questão 25, vamos fazer nesse esquema que eu estou indicando para vocês, né? A dinâmica de transformação da geografia das indústrias descrita expõe a complementaridade entre dispersão espacial e... Então, a gente vai pensar o que está mudando na transformação da indústria, aqui no texto, para pensar, né, na complementaridade entre dispersão e outro fator, tá bem? Vamos ver se ajuda ou não. A reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global da cadeia de valor dos grandes grupos transnacionais, cadeia de valor de todos os processos de produção, né? De agregar valor a um produto. Na matéria-prima se transforma agregando valor. E todos os processos a gente chama de cadeia de valor. Promoveu um forte deslocamento do processo produtivo até mesmo de plantas industriais inteiras e redirecionou os fluxos de produção e investimento. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global deu-se de forma bastante assimétrica quando se compara o dinamismo dos países leste asiático com os dos demais países, sobretudo os latino-americanos, no período de 1980 e 2000. Né? Esse leste asiático se industrializou muito nesse período. Com a globalização,
porque eles se dedicaram a instituir, né, ao longo do keynesianismo, o modelo de keynesianismo que eles adotaram foi de exportação, voltado para exportar. E o nosso modelo aqui latino-americano, a gente não fez essa transição para exportação, ficou muito no mercado interno. Então, quando veio a abertura para competir com todas as empresas do mundo, grande parte da nossa indústria não aguentou, enquanto a indústria desses países que já estava voltada para exportação de produtos para o mundo, já estava preparado com essa competitividade global. Isso está sendo não o que está falando o texto, né? Mas é o contexto aqui do texto. O texto não ajuda muito, mas um pouco, né? A dinâmica de transformação da indústria descrita expõe a complementaridade entre dispersão espacial e autonomia tecnológica. Na verdade, talvez você poderia pensar isso, né, com essa reterritorialização da indústria, ela indo para novos países, mas, né, primeiro, não necessariamente se você tem uma indústria de um outro país, de uma empresa que é de outro país, você vai ter autonomia tecnológica. Você deve royalties, patentes para essa indústria, né? Se ela tem país sede em outro lugar, você não tem essa autonomia. E também tá isso que é bem importante aqui do texto, né? Que está falando dessa forma assimétrica do desenvolvimento na globalização. Então, há uma dispersão espacial, mas não gera tanta autonomia tecnológica. Crises de abastecimento, a gente não tem vivido muito isso, né? Se a gente não tem uma produção capaz de abastecer o mundo inteiro, é evidentemente que nem as pessoas passam fome, mas a gente tem capacidade de abastecer. O problema é a distribuição e não a produção. Descentralização política não tem nada a ver com o que está sendo colocado no texto. Não tem e é um assunto que não tem a ver com dispersão espacial da indústria. Concentração econômica. E aí é o ponto que o texto está trazendo, né? Olha isso, né? Ele diz que a reestruturação global da indústria promoveu um forte deslocamento do processo produtivo, mas, entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento na produção global foi assimétrica. Isso não aconteceu, por exemplo, na América Latina. Então, né, a D é a resposta correta. Concentração econômica ainda em certos países, mesmo que essa produção tenha se fragmentado um pouco. E aí também, né, se tem concentração, a gente não está falando de compartilhamento de lucros, que também está errado. Então, a resposta certa é a letra... Opa, desculpa, é a letra D. Questão 26, última para fechar nossa lista. Fico contente se você ficou aqui até o final, ou pelo menos conseguiu tirar alguma dúvida em algumas das questões. Saudado por centenas de militantes dos movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9 de julho de 2015 o segundo Encontro Mundial dos Movimentos Populares em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo ele, a globalização da esperança que nasce dos povos e cresce entre os povos deve substituir essa globalização da exclusão e da indiferença. Parece um pouco também a mensagem que fica no filme do Milton Santos Por uma Outra Globalização, ou um mundo global visto pelo lado de cá, né, realizado pelo documentarista Silvio Tendler, que tem disponível aqui no YouTube, sempre muito bom vê-lo. Mas no texto há uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado. Liberdade política? Não. Né? Ele está falando que a globalização da esperança deve substituir a globalização da exclusão, e aí tem um aspecto muito social, pode ser político também, mas tem uma questão muito econômica aqui marcada. E da indiferença à questão da pobreza, né? Então, mobilidade humana não é isso que o texto está trazendo. Na conectividade cultural não é isso. Qual é o ponto central? Disparidade econômica. Né? Como num mundo onde produz tanta riqueza, ele está extremamente conectado, mas essa conexão levou
há uma melhoria do bem-estar de uma parcela da população, enquanto outra piorou a sua condição de vida por esse aumento, acerramento da concorrência, da competição capitalista, da concorrência dos lugares. Aquele texto que eu li na aula do Milton Santos, eu acho assim, o ponto central aqui para crítica, né, para uma reflexão crítica à globalização. E aí, não está falando de complementaridade comercial, por mais que isso aconteça, né? Cada país, né, produzindo diferentes produtos, o comércio global crescendo, isso acontece, mas não é o que o Papa critica. Então, letra certa. Opa, desculpa. D de dado. Perfeito, maravilha. Fico contente que vocês ficaram aqui comigo esse tempo inteiro, né? Espero que tenham gostado da correção. Mais uma aí para nossa lista. Se liga na aula que vem, que é importante também para avançarmos um pouquinho mais nessa discussão sobre países envolvidos, não desenvolvidos, o que é PIB, o que é renda per capita, como está organizada a produção no mundo hoje. Vamos aprofundar esses elementos. Beleza? Até a próxima!